Meu grande amigo autista, você foi a verdade que todos mereciam ver. Vou contar a história da minha relação com um amigo de infância autista. Quando o conheci pela primeira vez, no colégio novo, confesso que sentia um pouco de pena dele. Era um menino isolado, que passava os recreios na sala de aula desenhando. Nossa amizade começou comigo só não sendo escroto como todo o resto. Um dia ele veio falar comigo e eu simplesmente não fugi, fiquei ali escutando e concordei. Aí ele grudou em mim. Acontece que cresci ouvindo meus outros amigos me julgando por que você anda com aquele esquisito. Ele fazia umas coisas bem erradas, tipo sair proferindo xingamentos e ideias ultra polêmicas do nada. Também ficava fazendo umas brincadeiras meio sem sentido, tipo sair dando tapinha na cabeça das pessoas e falando umas frases de Harry Potter. Mas eu simplesmente abstraía isso, só ficava com um pouco de vergonha. Tive que suportar muita coisa, ataques de raiva dele, uma vez que ele quase arrancou meu dedo batendo a porta porque a mãe dele me convidou para ir visitá-lo e ele queria ficar sozinho kkk. Mas sempre fui tolerando e nos demos bem. Ficava com muita raiva de ver que o pessoal rejeitava e excluía ele. E percebia que eu era afetado também, pois algumas pessoas me evitavam por ser amigo dele. Teve uma época na adolescência que eu me afastei desse meu amigo porque fiquei realmente com medo de perder as outras amizades ou de me comprometer de alguma forma. Eu realmente estava preocupado com a minha reputação. Foi uma época bem difícil para mim também, porque eu também estava me sentindo meio excluído. Até que um dia eu presenciei uma cena que mudou minha vida para sempre. Um moleque metido jogou a mochila do meu amigo no banheiro do ônibus. Todos começaram a cochichar e rir, até que a sacanagem foi descoberta. Eu fui lá e discuti com o cara que fez isso e nós brigamos. Resultado, eu fui excluído de vez da minha turma de amigos, para sempre. Entrei na faculdade, fiz um amigo mas continuei saindo com ele de vez em quando. Confesso que ele é um cara com quem eu não tenho nem nunca tive muito prazer de sair e eu sempre passo alguma vergonha. Tipo, no cinema, fomos ver o filme do Mario e ele ficava gritando Mario no meio do filme. O cara já tava um veio de barba branca kkk. Foi semana passada e isso emoticon triste. Os pais dele são uns queridos e sempre me agradecem muito por eu ser amigo do filho deles, e isso até hoje que temos quase 30 anos. No início eu nem entendia, mas hoje entendo que se não fosse por mim, ele não teria nenhum amigo de infância. Hoje eu tive que ir lá consolá-los, pois perderam o filho. Eu cresci com uma revolta e um ódio das pessoas. Principalmente depois do episódio do bullying. Eu carrego um rancor até hoje, como se fosse comigo. Eu tendo a ver as pessoas neurotípicas com desconfiança e como hipócritas com senso de impunidade moral. Pessoas que se mostram corretas e morais da boca pra fora, mas dão a cara de verdade na frente de um incapaz. Não são criativas, não são ousadas, mas medrosas. O medo que eu perdi lá atrás, quando enfrentei eles e fui excluído. Meu amigo autista não tinha medo de nada, exceto alguns insetos, tipo mosquito e do meu pu. Mas definitivamente não tinha medo das pessoas e dos seus julgamentos hipócritas. E eu sei muito bem por quê. Ele era quem era e sempre encarava as consequências da sua coragem ou falta de noção. Em qualquer hora e qualquer lugar, as pessoas o mandavam longe, estranhos faziam piada, chacota porque ele fazia algo inconveniente. Ele sabia disso e provocava. E eu aprendi a ser provocativo e bater de frente. Aprendi a não ter medo de ser sem noção como ele. Me desentendo com mais frequência que a média e arranjo brigas e discussões fácil. Simplesmente perdi o medo de ser julgado por fazer, ser ou expressar quem eu sou e o que quero, de verdade. Sinto-me próximo do meu verdadeiro self, e não o falso self, uma carapuça social que você veste. Mas até por isso eu me sinto isolado no mundo. Sou neurotípico, mas vivencio na pele o que é ser neurodivergente. Eu vejo corrupção nas pessoas, em todas eu as provoco, por raiva e por vingança. Eu desperto a hipocrisia e o que há de pior nas pessoas. As pessoas menos corruptas eram simplesmente aquelas pessoas que não faziam mal, mas que estavam lá no meio ouvindo e concordando com toda a hostilidade. Também medrosas. Não sinto vontade de estar perto de ninguém, na maioria das vezes. E isso me fez muito mal, pois já estou ficando velho e a solidão bate forte. Depressão, melancolia e estoicismo. E muita dor também, acho que é como estou levando a vida neste momento. E para quem não entende e pensa que eu sou metido ou me acho superior, é porque eu tenho muita convicção do que falo e de quem eu sou. Aprendi a não ter medo da crítica e afrontar a rejeição. Eu não recuo e não tenho medo de defender o que eu acredito. A moralidade é acompanhada do bando e o bando são as pessoas que me excluíram e excluíram meu amigo. Eu sei com quem eu estou lidando, e não são uma, duas, ou três.
São um grupo, uma sociedade, todos compactuando e seguindo os mesmos princípios. Eu sei porque eu vi com meus próprios olhos, que por trás há um ego frágil, medroso e covarde, que vem de criação, desde a escolinha. E eu sei que por isso mesmo vocês não têm o culhão de fazer o que eu fiz e fazer o que eu faço. São esses que me acusam de mau caráter. Não são capazes de brigar no mesmo nível que eu, sem recorrer a mecanismos egóicos para se autopreservarem, sem recorrerem à corja e ao grupo. Vocês que leem isso, são hipócritas e medrosos. Já fizeram mal a alguém ou compactuaram? Eu sei, porque todos nós já fizemos. Mas quem não teve a oportunidade que eu tive não tem como ser diferente. Eu não sou um santo e tudo começou porque eu tive pena de um coleguinha autista. Sim, pena. E agradeço do fundo do meu coração por ter me mostrado a verdade. A verdade é dolorosa, muito. Me questiono se eu mereceria estar vivendo essa melancolia e esse rancor. Mas aí eu penso que se não fosse o dia em que você sentou do meu lado e me importunou com suas falas estranhas, hoje eu seria mais um. E eu odiaria a mim mesmo. Obrigado, meu amigo. Sentirei muito a sua falta. Espero te ver de novo após essa vida. Encontrei troca de mensagens de esfrega-esfrega no celular da minha esposa com outros homens. Certa noite, em uma sexta-feira de setembro, acordei tendo uma crise fundida de ansiedade e não sei porquê, mas acordei suando frio e com uma vontade de olhar o celular da minha esposa. Fiquei um tempo relutante, mas, de um tempo pra cá notei que ela estava muito ativa no WhatsApp, sempre aérea quando falava com ela, sua atenção estava toda no celular, o tempo inteiro conversando com alguém e isso me incomodava. Estávamos casados há 3 anos e de relacionamento no total tínhamos 7, em todo esse tempo nunca tivemos motivos de desconfiança um no outro, muito pelo contrário, isso era motivo de orgulho entre a gente, achávamos nosso relacionamento muito foda e sempre conversávamos sobre tudo, coisas que nossos pais pisariam em ovos para conversarem entre si, a gente falava numa boa, nós sempre fomos unidos, muito amigos e foi o sexo que humildemente da minha parte, fazia ela em todas as tranças, me esforçava para isso e sei que nunca foi fingimento, nunca houve um motivo para ela fingir, realmente, sempre fomos muito abertos e sinceros um com o outro. Voltando ao caso. Peguei o celular dela e desbloqueei, isso era umas 3 da manhã, só lembro de ver a hora de novo lá quando era umas 7 depois de chorar muito e não acreditar no que lia. Existiam mensagens de pouco mais de uma semana com alguns caras, eu conhecia 2, eram ex-colegas de escola que nem ouvia falar desde 2014 quando saí do colégio, mas que ainda tinha no Face. A conversa deles geralmente começava no Face e ia pro Messenger e de lá pra WhatsApp, lá eu li cada atrocidade que fazia questionar até minha fé me perguntando, por que isso? Deus, a única pessoa que confio no mundo, mataria e morreria por ela, por que isso? Um trecho da conversa que acabou com a minha vida e até hoje me parte e dói o coração. Ele, e você quer? É muito importante pra minha autoestima essa pergunta. Ela, pelo bem da insegurança do meu marido eu não vou responder essa pergunta, mas eu não vou negar que a conexão me pegou e umas coisas que eu andei imaginando também. Ela, cara já deve ter alguma pesquisa onde diz que não dá pra sentir em nenhum tipo de pressão psicológica. Ela, e irritabilidade. Ele, pelo bem da insegurança dele, eu não vou dizer que fiquei com muito lendo isso, mas não vou negar que essa noite eu sonhei contigo, e por isso que acordei do jeito que falei que acordei. Ela, pelo bem da insegurança dele eu também não vou responder isso, mas não vou negar que não foi sonho, mas fez parte de uma imaginação bem interessante no meio de ontem que me fez dormir bem kkkkk. Ela, sonhou o que? Ele, pelo bem da insegurança dele, não vou perguntar se tu imaginou que estava do meu ao invés do dele, mas não vou negar que estou com muito tesão imaginando você me Ela, pelo bem da insegurança dele, não vou responder, e na verdade era eu que tava recebendo mas estava imaginando umas coisas que me fez rapidinho. Ela, e pelo meu bem, essas mensagens têm que ser apagadas kkkkkkk. E é daí para pior, até troca de desrolou. Triste. Enfim, após isso acordei ela, conversamos, brigamos, chorei pra caralho, ela também, culpada ou sei lá o que, implorando pra eu perdoar, fui embora de casa, e estou na casa dos meus pais por enquanto até me estabilizar disso tudo. Apenas um amigo meu sabe do real motivo da minha separação, nem meus pais e ex-sogros sabem, nunca gostei de exposição tanto pra mim quanto pra ela, não quero uma fama também, eu não merecia isso e não mereço, sempre me esforcei pra ser um ótimo marido, mas, infelizmente, a gente peca em algumas coisas mas não me culpo por isso, eu posso ter falhado em algo mas nunca trairia a pessoa que mais amo e tenho confiança, se ela chegou a esse ponto, meu único erro então foi escolher ela como esposa. Apesar que tivemos anos bem felizes juntos, o que fica é a saudade, que infelizmente bate, as lembranças boas, o sabor amargo de ser traído e uma nova chance de recomeçar. Graças a Deus nos momentos difíceis Deus nos mostra as pessoas, os verdadeiros amigos, e sou muito grato por isso.
Atualmente, por ser recente, ainda sofro, pelo que aconteceu e por saudade dela, mas não deixo me levar, depois disso não existe volta, sei que não será a mesma coisa, não dará certo, e eu disse a ela, espero que ela fique bem e que encontre alguém que a ame ou igual ou mais do que eu a amei, porque certamente vou encontrar essa mulher e fazê-la muito feliz. Espero voltar daqui a um ano e me ver diferente e melhor do que estou agora. A quem leu até aqui, meu muito obrigado, de coração. Drama familiar tóxico. Quando voltei para casa depois da faculdade para morar com meu pai e minha avó, minha mãe de alguma forma descobriu que minha avó morava nos Estados Unidos. Para contextualizar, meus pais são divorciados e minha avó e minha mãe estão distantes. Desde então, periodicamente recebia perguntas da minha mãe sobre o status da minha avó. Quando ela vai embora e saiu? Acabei por lhe deixar uma pista de que a minha avó iria embora em março, só para ser perguntado em março se a minha avó já tinha saído. Na semana anterior, ela havia feito a mesma pergunta ao meu pai. Quando me perguntaram essa hora, sugeri que ela entrasse em contato com o número de telefone estrangeiro da minha avó, se quisesse. Depois que minha mãe ficou chateada e desligou em mim, fiz algumas longas trocas de mensagens de texto para tentar limpar o ar, embora sem sucesso. Neste Dia das Mães, conversamos pela primeira vez desde esse incidente. Ela atribuiu minha baixa autopercepção e falta de atenção plena a habilidades sociais fracas e autismo leve. Ela prefaciou a discussão afirmando que eu poderia ficar chateada com o que ela disse e alegou que se sentiu atacada pela minha sugestão. Ela também minimizou ou negou meu papel como terceiro e comparou a situação a perguntar aos colegas se o chefe está aqui, então lembrei a ela que, ao contrário de familiares distantes, os funcionários têm uma relação ativa e de trabalho com seus chefes. Quando perguntei a ela como ela se sentia atacada, ela usou minha pergunta para provar seu ponto sobre minhas deficiências em habilidades sociais e a vinculou a uma conversa anterior sobre autismo leve. Ao repetir os pontos que afirmei ao longo do texto, afirmei que não queria me envolver como terceiro. Perguntas repetidas sobre a pessoa B são melhor direcionadas para a pessoa B em vez da pessoa C, e é importante para mim fechar os capítulos passados. Ela sentiu que eu poderia ter reformulado melhor minha resposta para evitar ser insensível. A pessoa, minha mãe, e a pessoa B, minha avó, claramente não se dão bem, então minha mãe acreditava que não tinha motivos para ir à vovó. Ela também não sabia que fazer uma pergunta tão simples resultaria no meu tipo de reação. Finalmente, para acelerar a conversa, minha mãe perguntou se eu me sentia desconfortável com sua pergunta. Quando concordei com ela, ela relacionou meus sentimentos à desonestidade infrequente de meu pai e às personalidades misteriosas de meu pai e minha avó. Ela prometeu que não me faria mais perguntas sobre minha família. Se eu fosse desabafar com ela novamente sobre o lado da família do meu pai, ela não seria uma ouvinte ativa. Minha mãe sentiu que havia uma desconexão nos meus padrões de comportamento desde o momento em que comecei a desabafar até o momento em que parei de fazê-lo. Quando esclareci que chega um momento em que paramos de falar sobre determinado tema, ela rebateu. A morte de alguém geralmente põe fim a uma discussão, alegou. Nada mais justo. Mas mesmo que um membro da família ainda esteja vivo, isso não significa que precisamos falar sobre essa pessoa. Eu absolutamente desprezei a acusação dela de que meu pai está tentando criar uma cunha em nosso relacionamento. Tentei jogar limpo afirmando que ambos os lados da família querem que eu tenha um relacionamento melhor um com o outro. Onde você traçaria a linha entre ser consciente e não assumir a responsabilidade pelos sentimentos das outras pessoas? Estou cansada de entrar em dramas familiares e tenho tentado encontrar maneiras de abalar minha mãe possessiva. Eu sei o que é preciso para abalá-la, mas é difícil manter distância dela quando já estamos distantes. Pensei em limitar o tempo de todos os telefonemas futuros, especialmente para feriados. A verdade é que não quero vê-la novamente. No momento, estou apenas tentando dar a ela o que ela quer sem ter que visitá-la, como concordar com sessões de facetime. Que outras estratégias posso usar para acinzentá-la? E com base na forma como a conversa se desenrolou, eu perdi a chance de responsabilizá-la. Nós dois concordamos que eu estava desconfortável, mas ela nunca assumiu qualquer responsabilidade por suas próprias ações. PS Eu tirei screenshots de nossas mensagens de texto. Percebi que meu pedido de desculpas e aceitação da culpa por soar sarcástico alimentaram a ideia de que eu me tornei o perpetrador. Se quero estabelecer limites melhores, tenho de expor os factos com clareza. Ex-colega de trabalho pediu dinheiro depois de 2 anos sem trocar qualquer mensagem. Ex-colega de 2 anos atrás entrou em contato pedindo $1K para pagar suas contas, fiz a transferência, agora tô na bad porque esse cara pode estar com rolo. Tava eu de boa essa semana quando me aparece no Zap uma notificação de mensagem de um ex-colega. Fiquei bastante curioso, porque faz 2 anos que não trabalho mais com esse cara, nem tenho qualquer contato. Na época, ele era meio que um cargo acima, mas independente, tínhamos apenas uma relação ok.
Na então empresa que trabalhávamos fizemos alguns projetos juntos, mas nada muito próximo. Trabalhamos acho que por 1 ano ou 1 ano e meio. Nossa relação era só coisa de trabalho mesmo, estritamente profissional apenas. A título de comparação, tenho pessoas que trabalhei 4, 5 meses juntos e tenho contato de verdade até hoje. Corta pra essa semana. Pego o zap e tem lá uma mensagem desse cara. Estranhei. O que esse cara quer comigo? Deve querer saber de alguma coisa dos projetos que fizemos há 2 anos, ou deve me mandar proposta de emprego, vamos ver qual a dele, respondi como sempre e ai cara, como tá? Mande as ordens, e ele responde algo genérico e já emenda cara, preciso da tua ajuda. Eu respondo e diga. Na mensagem seguinte, na lata, o cara me pediu 1.000. Isso mesmo, R$1 milhão. O cara começou a contar a história que tinha sofrido um acidente, o carro tinha dado PT e nesse acidente a filha e a sogra se machucaram, ele já tinha gastado uma grana braba nisso, 10.000. Tava afastado do trampo, era PJ, mas há uns dias já tinha voltado a trabalhar e essa grana ia ajudar a pagar as contas do mês. Eu imediatamente pensei comigo, claro que vou emprestar. Imagina eu e minha digníssima nessa situação? Chegar ao ponto de pedir dinheiro a colega de trabalho antigo? Mas pensei por mais alguns segundos e me deu um estalo perai, e se for golpe, bom, pelos próximos minutos arrastei um diálogo sobre como a filha e a sogra estavam, se ele tinha se machucado, como ficou o carro, etc. Na verdade estava tentando confirmar alguma coisa sobre ele. Ele chegou a mandar uns vídeos e fotos do carro, mas sem mostrar rosto nenhum. Em um dos vídeos deu pra ouvir a voz de um cara que parecia ser a dele. Nesse meio tempo tentei entrar em contato com outros colegas da época e se alguém ainda tinha contato com esse cara. Ninguém tinha. Até perguntei pra uma dessas pessoas se eu tinha tanta cara de bonzinho assim pra um cara 2 anos depois pedir dinheiro. Fiquei na dúvida nesse momento, porque não adiantaria mandar mensagem no LinkedIn desse cara por ex. Se o bandido tiver com o celular dele, vai só se passar por ele. Pensei comigo eu vou ter que fazer chamada de vídeo, mas aí tem um pequeno problema, se eu ligar e for ele mesmo, eu vou dançar com esses 1.000 hahaha, onde que esse cara vai me pagar de volta? Daí voltei a pensar de novo se fosse eu nessa situação, imagina, pra eu mandar uma mensagem dessa eu estaria muito desesperado. E a propósito, esse cara não tem família? Enfim, liguei por vídeo no zap, o dito cujo atendeu, deu uma risadinha e falou tá ligando pra confirmar se era eu? Eu dou aquela risinho amarelo e falo exatamente, perguntei mais ou menos por alto como tinha sido o acidente, se ele já estava melhor, se já estava trabalhando, sobre a esposa e tal, foi coisa rápida, durou nem 3 minutos a ligação, mas era ele, também falei pra ele mandar a chave Pix. Ele finalizou dizendo muito obrigado, quando eu tiver o dinheiro te pago de volta, desliguei meio aliviado mas pá também kkkk falei com minha esposa se ela via problema e ela também falou as mesmas coisas que eu, e se fosse a gente, blá blá blá, dei uma risada pra ela e já completei sabe que a chance da gente ver esse dinheiro de volta é baixíssima, né? Fiz o Pix, admito que fiquei meio na bad depois, pensando que o cara pode só ter feito merda por aí e tava precisando de grana e achou um trouxa pra emprestar, ou ele pode realmente ter tido esse acidente aí, ou ainda assim ser um golpe, sei lá como, mas quando meus pensamentos vão pra esse lado tento pensar que o meu papel eu fiz, se o cara tá com rolo não é problema meu como diria o Han em Velozes e Furiosos 3, pagar um K e descobrir se o cara é firmeza ou um merda, é um preço baixo. Se você gostou desse vídeo se inscreva, compartilhe e deixe um comentário, até a próxima.